Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar novamente sobre integrais duplas com coordenadas polares. Tem vários vídeos já sobre o assunto. E esse aqui é um vídeo de interpretação. A interpretação vai levar vocês a resolver esse exercício de forma bem fácil. Peço também que, se vocês não forem inscritos no canal, para clicar aqui no botão de se inscrever e receber os vídeos diariamente que nós vamos postando. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se não gostou de alguma coisa, coloca no comentário que a gente vai tentar melhorar para a próxima. Bom, calcule o volume do sólido limitado pelo paraboloide z igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado e o plano xy. Tá? O que é ser limitado pelo plano xy? Significa que se o paraboloide estiver para cima do plano xy, o eixo xy vai cortar ele e não vai deixar o z ser negativo. Se ele estiver para baixo e voltado para cima, por exemplo, não vai passar do zero para cima. Então o plano XY é como se fizesse uma secção na figura, cortasse a figura. Tá? Só temos que ver se ela fica para cima ou para baixo. A maioria dos autores dificilmente vai fazer uma figura aqui embaixo, né, pensando no z igual a zero, aqui, do z menor que zero. Mas enfim, pode acontecer. O paraboloide é dado por 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. O exercício não está falando nada para fazer em polar. Ele está dizendo para você interpretar e ver o que acontece. Então, primeiro, tá? A função que a gente tem aqui é z igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Como que fica essa figura no plano? Tá? Se o z for igual a zero, nós temos 0 igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Vou mandar o x quadrado e y ao quadrado para o outro lado. E eu vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso aqui é uma equação de quê? Circunferência com raio 2. Onde fica essa circunferência? Na base. Outra situação que eu uso para mim e para meus alunos como padrão é de separar a figura. Né? As figuras regulares são simétricas em relação aos eixos, então eu vou pegar só uma parte dela. Então eu vou pegar só a parte que fica aqui no primeiro octante. Tá? A circunferência de raio 2, ela passa aqui no 2 para x e no 2 para y. Né? Fato, ó, 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 4. 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 4. Lógico, ela faz a volta toda, mas eu só quero essa primeira parte. Tá? Beleza. O que mais que acontece? Quando o x e o y forem 0, fica 4 menos 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 4. Então eu tenho esse ponto aqui. Ó. Eu nem preciso dele por enquanto. Tá? Só quero que vocês pensem nessa região aqui, ó. E depois a gente vai ver o que acontece e até monta o gráfico. Como eu já fiz outras vezes, não precisa fazer o gráfico. Só entendo que tem 4 regiões dessa aqui, né? Isso aqui é 1/4 da circunferência. Então, como que ficaria a integral do volume? Volume é igual a 4 partes, uma integral dupla, que a gente tem que colocar os dois ângulos e mais duas funções, se for polar, ou extremo à esquerda, à direita, inferior e superior, se for retangular. Sempre a função que tem z é a função da altura, então nesse caso 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Como a minha função está em x e y, dica que seria a opção fazer por dx dy ou dy dx, mas por enquanto não sei. Vou deixar aqui dA, diferencial da área, e aqui o r de uma região, certo? Qual seria o problema de fazer por coordenada retangular? Primeiro, eu ia integrar o x ao quadrado, ia dar um x ao cubo sobre 3, quando for integrar em relação a x, então eu vou ter um cubo. Quando eu integrar o y, eu vou ter um y ao cubo sobre 3 também. O que mais? Um desses extremos aqui vai ser a circunferência, e a circunferência vai ser essa equação, ou com x ou com y isolado. Isso daria uma equação com y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x quadrado, que dá trabalho para integrar também. Por polar, isso aqui vai sair muito fácil. Por quê? Como que vai ficar em coordenada polar essa integral aqui? Ó?
Volume é igual 4 partes. O que a gente usa na polar? Como a gente separou isso aqui em 4, nós temos 1/4 aqui da circunferência. Se a gente pensar nessa circunferência abrindo daqui para cá, essa semicircunferência tem 90 graus. Então ela começa em 0 e termina em 90. Se a gente pensar no menor ponto aqui, é 0. Se a gente pensar no maior ponto, é a curva, que é a curva da circunferência, que seria essa aqui, x² mais y² igual a 4. Nós temos lá da coordenada polar que x² mais y² igual a r². Comparando as duas, a gente chega aqui, r² igual a 4. Portanto, essa curva aqui ó, é x² mais y² igual a 4. r² igual a 4. Por essa substituição, portanto, r igual a 2. Começa em 0 e termina em 2. Aqui dentro tem uma substituição, a mesma daqui, ó, essa mesma, x² mais y². Ah, mas aqui o meu tá menos, tá? Mas você pode manipular e escrever ele assim, ó, colocar o menos em evidência. 4 menos com mais, menos x², menos com mais, menos y². Vai ficar 4 menos o x² mais y², troca por r². E aí o restante da integral polar, r dr dθ. Vocês não vão ter que trabalhar com nenhuma raiz, com nenhum extremo trabalhoso. Tá super simples de fazer. 4 partes entre 0 e 90, entre 0 e 2, 4 vezes r, 4r não estou integrando ainda, tá? Menos r² vezes r, menos r³ dr dθ. Super simples de fazer essa integral, tá? Se vocês não converterem para polar, pode fazer, mas vai dar trabalho. 4 partes entre 0 e 90, integrando agora. 4r em relação a r, um dr, dá 4r² sobre 2. Eu poderia simplificar aqui, mas eu vou deixar assim. A integral de menos r², menos r na quarta sobre 4, para aplicar em 0 e 2, e o que sobrar, integrar em relação ao θ. Volume é igual 4 partes, 0 e 90, e aqui 2. Tá? Vou aplicar em 2 primeiro. Aqui eu poderia simplificar, mas tudo bem. 4 vezes 2² sobre 2, menos 2 na quarta sobre 4. Eu sei que dá 0, então não faz, tá? Deixa direto. Se não, aplica para ver. 4 vezes 0² sobre 2, menos 0 na quarta sobre 4. Fecha, dθ. Eu sei que isso tudo aqui vai se cancelar, né? Porque é 0 em tudo. Vai ficar aqui. Volume é igual a 4 partes, de 0 até 90. 2² 4, 4 vezes 4, 16, sobre 2, 8, menos 2 na quarta, 16, sobre 4, 4. 8 menos 4. dθ. Se vocês quiserem tirar esse 8 menos 4, aqui fora, sem problema. Se quiser manter também a critério de vocês, 4 partes vezes 8 menos 4, esse 4 que saiu, vezes a integral entre 0 e π sobre 2 de dθ, que no caso seria 1 dθ. Volume é igual a 16 vezes a integral de 1 em relação a θ, é θ, que eu vou aplicar em 0, e π sobre 2. Volume, aqui do ladinho, volume é igual a 16 vezes o θ, que eu vou aplicar em π sobre 2 e vou aplicar em 0. O 0 é 0, não interfere. 16 vezes π sobre 2, volume é igual a 8π, não foi dada a unidade de medida cúbica. Resultado final. Exercício
tranquilo demais de fazer, desde que vocês usem a ferramenta correta, tá? Essa é uma das vantagens da coordenada polar. Se não fosse por polar, pode resolver, vocês vão ter o triplo do trabalho, tá? Tem bastante coisa sobre polar aí na playlist. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande mensagem, entre em contato e a gente verifica. Muito obrigado, até a próxima, valeu!